As luzes da cidade cintilavam abaixo, um mar de estrelas artificiais que raramente despertava qualquer emoção em Isabela. Ela, uma arquiteta de sucesso, era a própria definição de elegância e controle. Seus cabelos escuros caíam em ondas perfeitas. Seu blazer de seda, impecável, refletia não apenas o bom gosto, mas também a rigidez com que ela gerenciava sua vida. Cada passo, cada decisão era meticulosamente planejado. Não havia espaço para o acaso, muito menos para a turbulência das emoções descontroladas que o amor, em suas formas mais românticas, parecia prometer. Para Isabela, o amor de cinema era uma narrativa para incautos, uma armadilha para corações desavisados. Ela havia testemunhado inúmeras vezes a desilusão que seguia a paixão avassaladora, a queda livre após a euforia inicial. E em seu universo, onde a lógica e a razão eram pilares inabaláveis, isso parecia uma profunda injustiça. O fardo de expectativas irrealistas imposto pela sociedade, a eterna busca por uma fantasia que raramente se concretizava. Ela acreditava que a verdadeira felicidade residia na autonomia, na construção de um legado sólido, longe das fragilidades do sentimento. Mas havia uma quietude em seu apartamento luxuoso, um eco sutil em meio ao silêncio elegante que por vezes a fazia questionar essa fortaleza. Uma parte dela, talvez bem escondida, ansiava por algo mais, algo que a completasse de uma forma que sua carreira brilhante e seu estilo de vida sofisticado não conseguiam. Era uma lacuna que ela se recusava a reconhecer, um ponto cego em seu mapa de vida. De repente, amor era apenas uma frase bonita para capas de livros, não uma realidade para quem, como ela, havia aprendido a se proteger. O que ela não sabia, em sua torre de controle, é que o destino muitas vezes ri dos planos mais bem elaborados e estava prestes a apresentar um paradoxo que desafiaria todas as suas certezas. Uma perturbação inesperada estava a caminho, pronta para redefinir o que ela pensava saber sobre si mesma e sobre a vida. E essa perturbação tinha um nome. Enquanto Isabela dominava o horizonte da cidade, com sua mente afiada, em outro canto, Marcos parecia flutuar sobre a vida com uma graça quase despreocupada. Ele era um artista, um designer gráfico que transformava telas digitais em mundos vibrantes, mas sua arte não se limitava ao digital. Marcos esculpia sua existência com a mesma paixão, sempre em movimento, sempre buscando a próxima inspiração nas paisagens urbanas ou nos sorrisos anônimos que cruzavam seu caminho. Com seu sorriso fácil e olhar que parecia capturar a luz, ele era o tipo de homem que atraía olhares sem esforço, um magnetismo natural que muitos confundiam com superficialidade. Mas por trás da fachada de homem charmoso e da aparente leveza, havia uma profundidade de alma, uma compaixão silenciosa e uma fé inabalável nos pequenos milagres do cotidiano. Ele colecionava histórias, não riquezas, e acreditava que cada pessoa era um universo esperando para ser descoberto. Marcos havia tido seu quinhão de desilusões, mas ao contrário de Isabela, ele as abraçava como cicatrizes que contavam uma história, que o ensinavam a valorizar ainda mais a beleza da conexão humana. Ele vivia sem amarras, sem o peso das expectativas sociais, buscando a liberdade que o dinheiro não comprava. Sua casa era um reflexo de sua alma, colorida, um tanto caótica, repleta de livros, esboços e lembranças de viagens que eram mais sobre as almas que ele encontrou do que os lugares que visitou. Sua visão de amor era um pouco utópica, talvez mais sincera. Uma parceria onde a vulnerabilidade era a força e a entrega a maior das aventuras. Ele ria alto, chorava abertamente e não tinha medo de parecer tolo por amar com intensidade. Esse era Marcos, um homem que celebrava a vida em cada respiração, um coração aberto em um mundo que muitas vezes preferia se fechar.
Ele não buscava problemas, mas os abraçava como oportunidades de crescimento, como as cores que tornavam a tela de sua vida mais rica. E, ironicamente, a vida estava prestes a pintar um encontro que ele jamais teria imaginado. Uma paleta de emoções que desafiaria até mesmo seu otimismo inabalável. Isabela estava no auge de uma apresentação crucial. A sala de reuniões, no último andar de um arranha-céu espelhado, estava repleta de investidores importantes e clientes potenciais. Cada slide era uma obra de arte da lógica e do design, cada palavra sua, um martelo afiado forjado em anos de experiência. Ela comandava o ambiente com a elegância fria de uma rainha, confiante em sua preparação impecável. O projeto representava meses de trabalho, a consolidação de sua reputação como a melhor em seu campo. Tudo estava sob controle, exatamente como ela gostava. No entanto, o universo, com sua ironia peculiar, decidiu intervir. No momento em que ela destacava o ponto mais sensível e inovador de sua proposta, a tela atrás dela, que exibia gráficos complexos e projeções futuristas, falhou. Não apenas um pequeno glitch, a imagem distorceu-se em padrões caóticos de cores vibrantes, acompanhada por um ruído agudo e irritante. Era um caos digital, um espelho distorcido de tudo o que ela representava. Um riso abafado escapou de um dos cantos da sala, seguido por sussurros que pareciam cortar o ar rarefeito de sua confiança. Isabela sentiu o rubor subir pelo pescoço. Uma sensação estranha e incontrolável que raramente a atingia. Seus olhos, acostumados a um foco impecável, varreram a sala em busca de uma solução, mas não havia controle a ser exercido sobre um sistema que simplesmente decidira falhar. Por alguns instantes que pareceram uma eternidade, a arquiteta brilhante e inabalável foi apenas uma mulher exposta, seus números e gráficos transformados em um borrão sem sentido. O silêncio que se seguiu após a tentativa frustrada de reiniciar o sistema foi ainda mais ensurdecedor que o ruído anterior. Sua voz, antes tão firme, vacilou ao tentar retomar a apresentação, como um castelo de cartas desmoronando sob uma brisa inesperada. Era um golpe contra sua imagem de perfeição, uma fissura em sua armadura, e ela sentiu a ardência da vergonha como um fogo lento. Para ela, aquele foi um momento de profunda e inesperada humilhação. Mas o que ela não sabia é que, às vezes, é preciso que algo se quebre para que a luz possa entrar. A humilhação na sala de reuniões martelava a mente de Isabela. Não era apenas a falha técnica, era a falha em seu controle, a exposição de uma vulnerabilidade que ela se esforçava tanto para esconder. Ela se trancou em seu escritório, a vista deslumbrante da cidade agora parecendo um lembrete cruel de sua própria imperfeição. O conflito principal borbulhava dentro dela. A luta entre a Isabela que a sociedade esperava, a profissional impecável e inatingível, e uma voz silenciosa que clamava por autenticidade, por algo menos rígido e mais humano. Ela havia construído sua vida sobre a premissa de que a lógica e a razão eram as únicas bússolas seguras, e qualquer desvio era um sinal de fraqueza. Foi então que o telefone tocou. Era sua melhor amiga, Laura, que com sua intuição aguçada sentia a tempestade interna de Isabela. "Eles não te merecem, Isa. Você é brilhante", disse Laura, tentando oferecer conforto. Mas Isabela não queria conforto, ela queria controle, queria ter previsto o erro, queria ter sido invulnerável. "Não é sobre eles, Laura, é sobre mim. Não posso falhar, eu não falho", respondeu Isabela, a voz carregada de uma frustração quase palpável. Mas Laura, conhecedora da alma de Isabela, sabia que essa rigidez era uma prisão autoimposta. "Talvez seja a hora de você se permitir ser humana, Isa, imperfeita. Sabe, a vida não é um projeto arquitetônico que você pode controlar cada detalhe", retrucou Laura, com uma dose de verdade inconveniente.
Esse diálogo, aparentemente simples, atingiu Isabela em cheio. A vida não era um projeto arquitetônico. Essa era a verdade que ela vinha evitando. O controle que ela tanto prezava era, na verdade, uma couraça que a impedia de sentir, de arriscar, de viver plenamente. O verdadeiro conflito não era externo, com investidores ou tecnologia falha, mas sim interno. A batalha entre o medo de ser imperfeita e o desejo latente de se libertar das amarras que ela mesma havia criado. Ela se viu questionando a própria definição de sucesso, de felicidade. Seria a perfeição realmente o caminho, ou seria apenas uma ilusão que a afastava de algo mais significativo? Aquela noite, enquanto as luzes da cidade continuavam a brilhar, Isabela sentiu uma rachadura em sua fortaleza, uma pequena fenda por onde a dúvida começava a se infiltrar. E o que ela não sabia é que essa rachadura era o prelúdio para uma transformação muito maior. O telefone tocou, mas não era Laura desta vez. Era o e-mail que ela esperava e temia. A mensagem curta e formal do principal investidor do projeto falho confirmava seus piores receios. Eles estavam retirando o apoio. Não havia rodeios, apenas uma decisão fria e calculada, baseada, segundo eles, na perda de confiança na apresentação e na estabilidade do projeto. Para Isabela, não era apenas a perda de um contrato milionário. Era a materialização de seu momento de humilhação, uma queda pública de sua imagem de invencibilidade. A sala, antes cheia de potenciais parceiros, agora ecoava o silêncio de uma rejeição dolorosa. Era o golpe final em sua armadura, um lembrete cruel de que, apesar de todo o controle, nem tudo estava em suas mãos. Aquele e-mail era a prova de que a perfeição que ela buscava incessantemente era uma miragem. Ela releu a mensagem, cada palavra um espinho. O que ninguém imaginava é que, para Isabela, a rejeição não era apenas um revés profissional. Era uma validação de seus medos mais profundos. Ela sentia que sua identidade estava intrinsecamente ligada ao sucesso inquestionável. Sem ele, quem era ela? A força que a impulsionava agora parecia drenada, substituída por um vazio que a fazia questionar cada escolha, cada passo em sua vida. A vista da cidade, que antes a inspirava, agora parecia zombar dela, com suas luzes distantes lembrando-a de quão pequena e falível ela se sentia naquele instante. Era como se todo o seu mundo, construído com tanta precisão, estivesse desmoronando peça por peça. Ela se encolheu na poltrona de seu escritório, sentindo o peso daquela queda. O senso de justiça que ela prezava parecia ter sido virado de cabeça para baixo. Afinal, ela tinha trabalhado incansavelmente e um único deslize técnico havia condenado seu esforço. Uma pergunta silenciosa ecoou em sua mente, perfurando a rigidez de seu coração. Será que tudo o que eu construí é tão frágil assim? Aquela noite, enquanto a cidade dormia, Isabela sentiu uma solidão profunda, uma sensação de que estava completamente à deriva. Mas o que ela não sabia é que às vezes é preciso perder o chão para se encontrar um novo rumo. A derrota profissional e a humilhação pública deixaram Isabela em um estado de introspecção forçada. Os dias seguintes foram um borrão de silêncio e desordem em seu apartamento impecável. Pela primeira vez em anos, ela não seguia uma agenda rigorosa. O telefone tocava, mensagens piscavam na tela, mas ela as ignorava. Sua mente, antes um turbilhão de planos e estratégias, agora era um deserto silencioso, interrompido apenas por sussurros persistentes. Uma voz que ela havia silenciado por tanto tempo começou a se fazer ouvir. Não era uma voz estridente, mas um murmúrio suave que questionava as fundações de sua vida. Para que todo esse controle se no final uma tela preta pode derrubar tudo? Parecia perguntar. Ela olhava para a vista da cidade, não mais com orgulho, mas com uma estranha melancolia.
As luzes, que antes simbolizavam seu sucesso, agora pareciam indiferentes à sua queda. Era como se o universo estivesse zombando de sua meticulosa construção. Em um momento de clareza, sentada no chão da sala, com a cabeça encostada na janela fria, ela se lembrou de uma conversa antiga com sua avó, uma mulher simples, mas de sabedoria profunda. "Minha filha", a avó havia dito, "a vida não é sobre quantas paredes você constrói, mas sobre quantas pontes você ousa atravessar." Isabela sempre descartou essas palavras como poesia campestre, mas agora elas ressoavam com uma verdade desconfortável. A voz interior não era um conselho, mas uma pergunta existencial. O que realmente importava? Ser reconhecida? Ter o controle? Ou haveria uma felicidade mais profunda, menos dependente de fatores externos e mais conectada à sua essência? O medo da vulnerabilidade, que a impulsionou a construir uma fortaleza emocional, agora parecia a verdadeira prisão. Ela se viu pensando em momentos de sua vida onde se permitiu ser espontânea, onde a alegria era pura e não calculada. Pequenos lampejos de uma Isabela mais leve, mais conectada. A consciência começou a cutucá-la. Talvez sua busca incessante por perfeição e controle estivesse, na verdade, afastando-a do que realmente a faria feliz. Uma nova perspectiva começava a se desenhar em meio aos escombros de suas certezas. E foi nesse silêncio que uma estranha necessidade de mudança começou a brotar em seu coração. Um anseio por algo que ela ainda não conseguia nomear. A voz da consciência havia plantado uma semente de inquietação em Isabela. Não podia mais ignorar o vazio que o controle e a perfeição haviam deixado. Decidida a não sucumbir à autopiedade, ela buscou uma saída, uma maneira de preencher aquele espaço sem recorrer aos métodos que a haviam aprisionado. A primeira tentativa foi com a carreira, mas de um ângulo diferente. Em vez de focar em grandes projetos e reconhecimento, ela procurou por algo que gerasse impacto direto, algo que a conectasse a um propósito maior. Voltou aos seus rascunhos antigos, projetos sociais que havia engavetado por considerá-los menos lucrativos ou sem o prestígio que ela perseguia. Ela se inscreveu como voluntária em uma ONG que reformava casas em comunidades carentes. A ideia era usar suas habilidades de arquiteta de forma prática, sujar as mãos, ver o resultado imediato de seu trabalho. A princípio, foi um choque. O canteiro de obras era um universo distante de seus escritórios impecáveis. Poeira, suor, a imprevisibilidade dos materiais, a falta de padronização, tudo o que ela evitava. Seus terninhos de seda foram substituídos por jeans velhos e camisetas manchadas de tinta. As reuniões de alta gerência deram lugar a conversas com moradores e operários, pessoas cujas vidas eram marcadas pela resiliência, não pela busca incessante da perfeição. No entanto, à medida que os dias passavam, algo começou a mudar dentro dela. Ver um sorriso no rosto de uma criança ao entrar em sua casa reformada, sentir a gratidão sincera de uma família, trouxe uma satisfação que nenhum contrato milionário jamais havia proporcionado. As críticas que recebeu por ter menos experiência prática do que pensava, ou por sua falta de jeito inicial com as ferramentas, não a derrubaram como a falha na apresentação. Pelo contrário, ela as absorvia, aprendia e seguia em frente. Era uma batalha contra si mesma, contra o orgulho ferido e a rigidez que a impedia de ser flexível. Ela estava tentando superar a si mesma, a imagem que havia construído. Mas a velha Isabela ainda se agarrava a ela, sussurrando dúvidas, e a tentação de voltar para a zona de conforto era forte. Foi então que um novo desafio surgiu, algo que testaria sua recém-descoberta flexibilidade de uma forma inesperada e que a colocaria frente a frente com seus próprios limites. A poeira e o suor da obra, antes um incômodo, começavam a se tornar parte da rotina de Isabela.
Ela estava, de fato, se adaptando, aprendendo a lidar com imprevistos e a trabalhar em equipe de uma forma que nunca imaginara. Mas a resistência, como um inimigo astuto, não viria de fora, mas sim de dentro de seu próprio círculo. Em uma tarde chuvosa, enquanto ajudava a carregar sacos de cimento, seu celular tocou. Era uma colega de seu antigo escritório, com quem ela mantinha uma relação de cordialidade profissional. Isabela, você está bem? Soube que está envolvida com essa ajuda humanitária, mas... E a sua carreira? O próximo grande projeto? A voz do outro lado soava mais com curiosidade condescendente do que com genuína preocupação. A pergunta atingiu Isabela como um dardo. Não era uma crítica direta, mas a insinuação era clara. Ela estava se desviando do caminho, desperdiçando seu talento e prestígio em algo que não lhe traria o mesmo retorno financeiro ou reconhecimento social. Era a manifestação externa da voz que a antiga Isabela ainda ecoava em sua mente. Estou fazendo algo que me satisfaz, respondeu ela, tentando soar confiante, mas sentindo um leve tremor na voz. A colega, no entanto, não se deu por satisfeita. Satisfação? Minha querida, não confunda satisfação com estabilidade. O mercado é cruel e essas coisas de causa social são passageiras. Você deveria estar focando em recuperar seu lugar. A conversa deixou Isabela em um turbilhão. A colega havia tocado em um ponto sensível, o medo de perder o que ela havia construído. As mãos que agora carregavam tijolos antes deslizavam sobre projetos de milhões. Aquela resistência, vinda de alguém que representava seu passado, parecia um convite irrecusável para voltar à segurança de sua antiga vida. A ideia de ser vista como aquela que caiu ou aquela que perdeu o rumo era um obstáculo maior do que qualquer problema estrutural na obra. Era a batalha contra o julgamento alheio. E mais ainda, contra o julgamento que ela internalizava. No fundo, uma parte dela concordava com a colega, sussurrando que talvez ela estivesse, de fato, se perdendo. Aquela noite, a alegria simples de construir um lar deu lugar a uma angústia profunda. Será que ela estava cometendo um erro irremediável ao se afastar do caminho que a levou ao topo? A conversa com sua ex-colega reverberou na mente de Isabela por dias, como uma melodia dissonante que se recusava a cessar. As palavras passagem e recuperar seu lugar se enrolavam em seus pensamentos, minando a frágil confiança que ela vinha construindo. À noite, sozinha em seu apartamento antes tão acolhedor, agora tingido pela sombra da incerteza, Isabela folheava antigas pastas. Prêmios reluzentes, capas de revistas com seu rosto sério e determinado, projetos arquitetônicos que haviam redefinido paisagens urbanas. Cada imagem era um lembrete do que ela era, do prestígio que tinha. E agora? Suas mãos calejadas, seu cabelo ocasionalmente emaranhado com poeira, suas roupas sujas de tinta. O contraste era gritante e a dúvida, uma serpente fria, apertava seu coração. Será que havia jogado tudo fora por um impulso? Uma crise existencial, talvez, mascarada de propósito. Ela havia buscado a satisfação, mas a estabilidade e o reconhecimento eram coisas palpáveis, mensuráveis. A satisfação que sentia na obra, embora genuína, era efêmera, dependia de cada sorriso, de cada casa entregue. E se o projeto acabasse? E se ela não fosse boa o suficiente para essa nova vida? A fé em seu novo caminho, em sua própria capacidade de se reinventar, começava a vacilar perigosamente. Era como se Deus estivesse testando-a, permitindo que ela chegasse ao fundo do poço para ver se realmente acreditaria em algo além do que os olhos podiam ver ou as mãos podiam tocar. Uma profunda melancolia a tomou. Os risos na obra, os desafios superados, tudo parecia se esvair diante da dura realidade de um futuro incerto.
Isabela olhou para a cidade lá fora e, pela primeira vez, não viu luzes, mas a imensidão de um abismo entre o que ela foi e o que ela tentava ser. Ela sentia-se perdida, sem um mapa, sem a bússola infalível da lógica e do controle. A dor que ela permitiu entrar em sua vida, a dor da vulnerabilidade, da incerteza, era quase insuportável. Era uma crise de fé, não religiosa, mas na crença de que havia algo mais significativo para ela. Ela deitou a cabeça na mesa, os olhos fechados, sentindo o peso esmagador de todas as suas escolhas. E foi nesse ponto mais baixo, na completa escuridão da desesperança, que algo inesperado estava prestes a iluminar seu caminho. Naquela manhã, Isabela arrastou-se até o canteiro de obras, o peso da dúvida e da insônia marcando seu semblante. As paredes que estavam sendo erguidas pareciam refletir a dificuldade de reconstruir sua própria estrutura interna. Ela observava os voluntários com um distanciamento incomum, a energia vibrante do lugar não conseguindo penetrar sua névoa de desânimo. Sentou-se em uma pilha de tijolos, a cabeça baixa, as mãos sujas e inertes. Foi quando ouviu uma risada que parecia fora de lugar naquele contexto de esforço e, para ela, de angústia. Ergueu os olhos e o viu. Ele estava ali, em meio à poeira e ao barulho, com uma câmera pendurada no pescoço e um sorriso que iluminava o ambiente. Marcos, com uma camiseta colorida e jeans surrados, conversava animadamente com um dos operários, gesticulando com entusiasmo. Ele não estava carregando cimento ou assentando tijolos. Parecia mais um observador, um contador de histórias, capturando momentos com a lente de sua câmera e a vivacidade de seu espírito. Ele estava ali para documentar o projeto, um convite que aceitara com a mesma paixão com que abraçava qualquer nova experiência. Marcos notou a figura isolada de Isabela. Seus olhos, acostumados a buscar a beleza nos detalhes, registraram a melancolia em seu rosto, um contraste intrigante com a determinação que ele via em outros voluntários. Com sua leveza característica, ele se aproximou, a câmera balançando suavemente. "Parece que a inspiração te pegou de jeito hoje, hein?" disse ele com um tom brincalhão, sentando-se a uma distância respeitosa em outro monte de tijolos. Isabela, pegada de surpresa, franziu o senho. Ela não estava acostumada a tamanha informalidade, muito menos com a observação de seu estado de espírito por um completo estranho. "Estou apenas observando", respondeu, a voz ríspida, tentando disfarçar a fragilidade. Marcos apenas sorriu. "Observar é uma arte, mas às vezes a gente precisa participar para realmente sentir a melodia. Quer ver uma coisa?" Ele não esperou por uma resposta. Girou a câmera e mostrou uma imagem no visor. Era uma foto de uma criança da comunidade, rindo enquanto pintava uma parede com as mãos, o rosto sujo de tinta. "Essa é a melodia que estou tentando capturar aqui, a alegria pura da criação, mesmo em meio ao caos." Isabela olhou para a imagem, depois para Marcos, depois para a foto novamente. Havia algo na simplicidade daquela imagem, na honestidade daquele sorriso, que tocou uma corda em seu interior que ela pensou estar muda. A risada de Marcos, o sorriso da criança, a despreocupação que emanava dele. Tudo isso era o oposto polar da rigidez e da angústia que a consumiam. Ela não sabia quem ele era, nem por que ele estava ali, mas por um breve instante, a nuvem de dúvida que pairava sobre ela pareceu se dissipar, apenas o suficiente para que um pequeno raio de sol pudesse espreitar. Este encontro, tão inusitado e despropositado em sua mente, era o paradoxo que estava prestes a desafiar todas as suas certezas. A imagem da criança sorrindo, capturada pela lente de Marcos, ficou gravada na mente de Isabela.
Ela se viu voltando a ela repetidamente nos dias seguintes, uma pequena âncora visual em meio à tempestade de suas dúvidas. Marcos, com sua presença leve e sua capacidade de encontrar beleza no prosaico, era um contraste vivo para o mundo estruturado e agora desmoronado de Isabela. Ele não forçava a barra, não a questionava sobre seu passado ou suas preocupações. Mas com cada interação casual, cada comentário despretensioso sobre a vida na obra ou sobre as histórias das pessoas dali, ele desmontava sutilmente as paredes que ela havia construído. Isabela, acostumada a análises frias e cálculos precisos, começou a observar Marcos com um interesse que a surpreendia. Ele era caótico, sim, mas havia um método em sua loucura, uma lógica emocional que ela nunca havia considerado. Ele se conectava com as pessoas com uma facilidade espantosa, extraindo risadas e confidências, transformando um dia de trabalho pesado em uma celebração da comunidade. Ela o via com uma criança que havia derrubado uma torre de blocos e, em vez de chorar, começava a imaginar uma nova estrutura, mais interessante. As velhas crenças de Isabela, de que a vida era uma equação a ser resolvida, de que o controle era sinônimo de sucesso e que as emoções eram distrações perigosas, começaram a parecer frágeis. A alegria genuína que Marcos demonstrava, a forma como ele aceitava os imprevistos com um encolher de ombros e um novo plano, eram uma antítese à sua própria abordagem. Ela se pegou pensando: e se a vida não for sobre ter todas as respostas, mas sobre apreciar as perguntas? Essa era uma ideia radical, quase herética, para a Isabela de antes. Uma noite, enquanto tentava esboçar um novo design para um banheiro na ONG, algo mais prático e menos estético do que o que ela costumava fazer, ela percebeu um detalhe nas anotações de Marcos sobre a família que moraria ali. Ele havia desenhado um pequeno sol ao lado do nome de uma criança e na parte de observações havia escrito: "Ama cores vibrantes, principalmente amarelo." Um detalhe tão trivial, mas que revelava uma atenção e um carinho que transcendiam a funcionalidade. Para a Isabela arquiteta, aquilo era um desperdício de espaço na anotação. Para a Isabela, que estava reavaliando suas crenças, era um toque de humanidade que transformava um mero projeto em um lar, uma vida. Pela primeira vez, ela considerou a possibilidade de que o sucesso não se media apenas em números e prestígio, mas na capacidade de tocar e ser tocada, de se conectar com a essência da vida, por mais imperfeita e imprevisível que ela fosse. A porta para uma nova perspectiva estava se abrindo e, para sua própria surpresa, ela não sentia mais a necessidade urgente de fechá-la. A reavaliação de suas crenças levou Isabela a um ponto de inflexão. Ela se viu ponderando sobre as palavras de Marcos, sobre a fotografia da criança e sobre a conversa com a amiga Laura, que a instigava a ser humana imperfeita. A poeira e o suor do canteiro de obras já não eram meros incômodos. Tornaram-se parte de um processo de limpeza interna, limpando a crosta de perfeccionismo que a cobria. Um dia, enquanto discutiam os próximos passos da construção de um pequeno centro comunitário anexo às casas, um problema surgiu. O orçamento estava apertado e uma parte essencial do telhado exigia uma solução criativa para não comprometer a estrutura ou o prazo. Os voluntários estavam desanimados e o coordenador do projeto parecia sem saída. Isabela, que antes teria se isolado para encontrar uma solução puramente técnica e financeiramente viável, sentiu um impulso diferente. Ela olhou para o grupo de voluntários, para a maquete improvisada e para o croquis de Marcos com a observação sobre as cores vibrantes. Uma ideia que à primeira vista pareceria descabida para a Isabela de antes começou a se formar. E se a gente usar materiais reciclados para o telhado?
ela propôs, a voz um pouco hesitante, mas com uma convicção crescente. Garrafas PET coloridas, por exemplo, combinadas com uma estrutura de madeira tratada. Seria um telhado translúcido que traria luz natural e, ao mesmo tempo, algo único, feito pela própria comunidade, com um custo muito baixo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos a olhavam com estranhamento. Aquela era a arquiteta famosa por seus projetos arrojados e sofisticados, propondo um telhado de garrafas PET? O coordenador pigarreou. Isabela, isso seria um grande desafio. Uma estética muito diferente. E a resistência, a durabilidade. Marcos, que até então estava apenas ouvindo e esboçando em seu caderno, ergueu a cabeça e sorriu. Um desafio e tanto, ele exclamou, com o brilho nos olhos. Mas imagine a história que esse telhado contaria. A comunidade se unindo para construir algo bonito e sustentável. Seria um símbolo, não apenas um telhado. A intervenção de Marcos acendeu algo em Isabela. Não era apenas a validação da ideia, mas o reconhecimento de que o valor não estava apenas na funcionalidade, mas na narrativa, no engajamento. Ela sentiu uma força renovada. É um desafio que vale a pena. Posso projetar a estrutura para garantir a segurança e a durabilidade, e a estética. Podemos envolver as crianças, fazer disso um projeto de arte coletiva. Será uma solução que vai muito além do custo. Naquele momento, Isabela não estava apenas aceitando um problema técnico, estava aceitando a imperfeição, a colaboração e a beleza do não convencional. Ela não estava apenas projetando um telhado, mas redefinindo seu próprio conceito de arquitetura e de vida. Era um passo significativo, uma aceitação de um caminho menos linear, mais humano. A sensação não era de controle, mas de liberdade. Ela olhou para Marcos, que a observava com um sorriso caloroso, e pela primeira vez, Isabela se permitiu sentir uma empolgação genuína com o inesperado. O projeto do telhado de garrafas PET não era apenas um desafio arquitetônico, era um teste de resiliência e adaptabilidade para Isabela. Ela se viu debruçada sobre croquis e modelos, tentando conciliar a engenharia estrutural com a estética colorida e, para ela, inicialmente caótica, das garrafas. As manhãs no canteiro de obras se tornaram intensas e as noites, preenchidas por pesquisas sobre materiais alternativos e métodos de construção sustentáveis. O controle que ela tanto prezava agora era aplicado de uma forma totalmente diferente, não para evitar o caos, mas para abraçá-lo e dar-lhe forma. Marcos, com sua intuição aguçada, percebeu a luta interna de Isabela. Ele havia mergulhado em cálculos, tentando organizar as cores e os padrões das garrafas de uma forma que satisfizesse seu senso inato de ordem, mas que parecia estar tirando a vida da ideia original. Um dia, ele a encontrou frustrada, tentando alinhar perfeitamente centenas de garrafas de diferentes tons de verde. "Você está tentando domar o arco-íris, Isa", ele comentou, sentando-se ao lado dela, um sorriso gentil no rosto. "Mas a beleza do arco-íris está na sua imperfeição, nas suas transições fluidas, na forma como ele aparece onde menos se espera." Ele não ofereceu soluções técnicas, mas uma mudança de perspectiva. E se, em vez de você ditar a ordem, você deixasse as crianças criarem a sua própria ordem? Dê a elas as garrafas, as cores e veja o que acontece. A arte não precisa ser controlada para ser bonita, apenas sentida. Isabela hesitou. Deixar o caos dominar era algo que a assustava profundamente. Mas a ideia de envolver as crianças, de transformar aquilo em uma experiência lúdica e comunitária, ressoou com a nova Isabela que estava emergindo. Marcos continuou em tom mais sério. "Sabe, Isabela, seu talento é inegável, mas o que você está aprendendo aqui não é sobre como construir um prédio perfeito.
É sobre como construir comunidades, sobre como permitir que a vida e a alegria fluam através da sua arquitetura. Às vezes, o maior controle é abrir mão dele e confiar no processo. Naquele momento, Isabela sentiu um peso se dissipar. Marcos não era um mentor no sentido tradicional, ditando regras ou fornecendo respostas prontas. Ele era um espelho, refletindo de volta para ela uma maneira diferente de ver o mundo, um caminho para integrar sua paixão pela criação com a espontaneidade da vida. Ele a ensinava a abraçar a beleza da imperfeição, a enxergar a história e a alma por trás de cada material, de cada pessoa. Com a orientação sutil e encorajadora de Marcos, Isabela convocou as crianças da comunidade. Ela lhes deu as garrafas, tintas e a liberdade de criar. O resultado foi um caleidoscópio vibrante e irregular, uma explosão de cores que, contra todas as suas intuições arquitetônicas anteriores, era simplesmente lindo. Era um telhado que contava uma história, que irradiava luz e alegria e que, mais importante, foi construído com amor e colaboração. Ela percebeu que a verdadeira perfeição não estava na ausência de falhas, mas na plenitude da experiência. E nesse processo, ela não estava apenas construindo um telhado, mas reconstruindo a si mesma. A conclusão do telhado de garrafas PET do centro comunitário se aproximava, transformando-se em um marco visual no bairro. As crianças, com suas pequenas mãos, haviam pintado e organizado as garrafas em padrões caóticos e vibrantes que, sob a luz do sol, criavam um espetáculo de cores e reflexos no interior do prédio. Isabela, agora com a pele bronzeada e as mãos fortes de quem trabalha com as próprias ferramentas, observava a cena com uma satisfação que ia muito além da conclusão de um projeto. No entanto, a verdadeira prova ainda estava por vir. O dia da inauguração foi marcado com grande expectativa. A comunidade se mobilizou. Voluntários e moradores prepararam uma pequena festa. Isabela, que havia se acostumado à simplicidade e à genuinidade dessas celebrações, estava em paz. Até que, ao longe, ela avistou um carro familiar. Um sedã de luxo que só poderia pertencer a um de seus antigos círculos. De dentro dele saiu sua ex-colega, acompanhada de um dos investidores que havia retirado o apoio de seu último grande projeto. O mesmo que lhe enviara o e-mail de rejeição. Eles não estavam lá para a festa. Estavam em uma visita técnica ao bairro, como parte de uma iniciativa de relações públicas de sua antiga empresa, e foram informados sobre o projeto interessante em andamento. O coração de Isabela deu um salto. A rigidez de sua postura antiga ameaçou voltar. Ali estavam eles, a representação viva do mundo que ela havia deixado para trás, o mundo da perfeição implacável e do julgamento severo. Sua mente se encheu de um turbilhão de pensamentos. O que eles vão pensar desse telhado de lixo? Será que Marcos e os voluntários parecerão ingênuos diante deles? Eles vão confirmar que eu falhei, que perdi o rumo. A ex-colega, com seu blazer impecável, se aproximou com um sorriso forçado. Isabela, que surpresa encontrá-la aqui. Vejo que está explorando novos horizontes. O investidor, um homem de semblante sério e olhar crítico, inspecionava o telhado com uma expressão indecifrável. A voz interior de Isabela, aquela que outrora clamava por autenticidade, agora precisava ser forte. Era o momento de mostrar a si mesma e a eles o quanto ela havia mudado. Marcos, percebendo a tensão, discretamente se colocou ao lado dela, oferecendo um sorriso encorajador. Ele não disse nada, mas seu olhar transmitia uma mensagem clara. Confie no que você construiu. Respirando fundo, Isabela se adiantou. Sim, estou explorando e construindo, ela respondeu, a voz firme, sem o menor traço da antiga insegurança.
Este é o novo centro comunitário, e o telhado, como podem ver, é uma solução inovadora que combina sustentabilidade, baixo custo e o engajamento criativo da comunidade. Ela não se desculpou pela imperfeição, não tentou justificar a estética. Em vez disso, ela falou com paixão sobre o processo, sobre o impacto social, sobre a luz que o telhado trazia, não só para o ambiente, mas para a vida das pessoas. Ela apontou para as crianças que brincavam sob a luz colorida, para os sorrisos dos moradores. O investidor, para a surpresa de Isabela, não fez a crítica que ela esperava. Ele se aproximou, tocou uma das garrafas e disse, pensativo, "É diferente, uma abordagem corajosa." A colega, por sua vez, parecia visivelmente desconfortável, incapaz de encaixar Isabela em suas velhas categorias. Naquele momento, Isabela percebeu que a prova não era sobre a aprovação deles. Era sobre a sua própria aceitação. Era sobre ela ter a coragem de defender suas novas escolhas, de abraçar o valor de algo que transcende o lucro e o prestígio. Ela não se sentia diminuída, mas fortalecida. O sorriso que deu não era de desafio, mas de autoconfiança e paz. Ela havia superado o medo do julgamento, o medo de não ser perfeita aos olhos do mundo. E naquele telhado de garrafas coloridas, ela encontrou a mais pura expressão de sua nova liberdade. A visita inesperada de seu passado não abalou Isabela como ela temia. Pelo contrário, serviu como um catalisador, solidificando a transformação que vinha ocorrendo. A segurança com que ela defendeu o telhado de garrafas PET não era uma atuação. Era a expressão genuína de uma nova convicção. Para a surpresa da ex-colega e do investidor, o que começou como uma inspeção técnica logo se transformou em uma sessão improvisada de perguntas e respostas com a comunidade, onde a paixão e o orgulho dos moradores pelo seu novo centro comunitário eram palpáveis. O telhado de garrafas, antes um símbolo da sua queda para os olhos externos, tornou-se o estandarte do seu triunfo pessoal. No dia seguinte, um e-mail diferente chegou. Não era uma rejeição, mas um convite. O investidor, o mesmo que outrora cortara seu projeto, a convidava para uma reunião, não para reaver o antigo projeto, mas para discutir uma abordagem inovadora para o desenvolvimento comunitário. A mensagem citava especificamente o telhado do centro comunitário como um exemplo de como soluções criativas e sustentáveis, com forte engajamento comunitário, podem gerar um valor que transcende o financeiro. Para Isabela, este não era o triunfo de um negócio ou o resgate de sua antiga carreira, mas a validação de uma nova forma de ver o mundo e de agir nele. Ela não aceitou o convite com a avidez de quem busca reparação, mas com a calma de quem compreendeu seu verdadeiro propósito. Ela agora entendia que o sucesso não era a ausência de falhas, mas a capacidade de aprender com elas, de se adaptar, de construir algo meaningful, mesmo com os escombros de um projeto falho. A verdadeira revelação, no entanto, não veio de um e-mail ou de uma reunião. Veio em um fim de tarde, sentada no pátio do centro comunitário, observando a luz do sol poente colorir o interior através das garrafas. Marcos estava ao lado dela, em silêncio. Um grupo de crianças brincava, suas risadas ecoavam alegremente. Uma delas, a mesma cujo sorriso ele havia fotografado, aproximou-se de Isabela e entregou-lhe um desenho. Era o centro comunitário, com um grande telhado de garrafas coloridas, e um sol gigante sorrindo acima dele. Abaixo, em letras grandes e tortas, estava escrito: "Obrigada, tia Isa." Lágrimas brotaram nos olhos de Isabela, não de tristeza ou alívio, mas de uma profunda e avassaladora alegria. Naquele instante, ela compreendeu. A perfeição que ela tanto buscava não estava em linhas retas, em orçamentos impecáveis ou em aprovações de grandes conselhos.
Estava na conexão humana, na capacidade de impactar vidas, na beleza da imperfeição que gera autenticidade e amor. Ela não precisava de controle para ser feliz, precisava de propósito. Não precisava ser invencível, precisava ser vulnerável o suficiente para ser tocada e para tocar os outros. Ela não havia perdido Laura, ela havia encontrado Isabela. Com um sorriso sincero, ela olhou para Marcos. Você tinha razão, ela sussurrou. A melodia estava aqui o tempo todo. Ele apenas sorriu de volta, sua câmera apontada para o céu, capturando a última luz do dia que se filtrava pelo telhado colorido, iluminando o rosto dela. Isabela, a arquiteta que havia caído para se reerguer mais forte, mais humana e infinitamente mais feliz, finalmente triunfara. O telhado de garrafas não era apenas um abrigo, era um manifesto de sua nova vida, um monumento à sua transformação.